Prezado acadêmico, hoje a nossa aula será gravada em razão da atividade que a professora Tatiane Mock combinou com vocês. Então, ela vai precisar conversar com as duas turmas, então eu optei em realizarmos desta forma a nossa aula. Lembrando que após o término da aula, eu ficarei à disposição de vocês por meio do link que eu vou disponibilizar no estúdio para responder eventual questões ou dúvidas que possam surgir aí ao longo do estudo, ok? Frisando ainda a necessidade de, após a conclusão das nossas atividades, a postagem de um resumo da aula, conforme a orientação que está no estúdio, além da resolução das questões que eu também vou colocar para vocês no formulário, ok? Também por meio de um link. Dando continuidade ao nosso estudo aí, a nossa temática do dia de hoje são os advogados. Quando se fala da figura do advogado, a primeira coisa que deve vir à nossa mente é o que se chama de capacidade de postulação, que precisa ser distinguida da chamada capacidade processual, onde a capacidade processual, como nós vimos em aulas anteriores, nada mais é do que a aptidão para ser parte, aquele que pode estar em juízo. Quando a gente falou da capacidade de ser parte, capacidade processual, nós mencionamos a questão da legitimidade ordinária, legitimidade extraordinária, a questão da substituição processual e até a sucessão processual, que hoje a gente vai dar mais uma palavrinha ao final dessa aula de hoje. Pois bem, relembrado o que é a capacidade processual, vamos então finalmente dizer o que é a capacidade postulatória. Nada mais é do que a aptidão para realizar atos processuais, destacando que só o advogado, né, é uma atribuição exclusiva de advogado. Isso por força da Constituição Federal e também por força do artigo 103 do Código de Processo Civil, que estabelece que a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, o Brasil optou em ter uma determinada categoria, a qual denomina de advogados, para poder realizar a defesa, digamos assim, poder apresentar as petições em juízo. É claro que isso é distinto de outros países, onde você tem, por exemplo, o sistema americano, em que a pessoa ela pode fazer sua defesa caso queira. No Brasil, não. No Brasil, é limitado a questão, a figura do profissional do advogado. Veja que não é o bacharel em direito, é o advogado. A distinção, né, vocês bem sabem, bacharel em direito é aquele que conclui o curso de direito, enquanto o advogado é aquele que realizou o exame de ordem, passou pelas provas da ordem e finalmente tornou-se advogado. Então, essa pessoa precisa ter a devida inscrição nos quadros da ordem. No Brasil, década de 40, 50, salvo engano, ainda havia a possibilidade da figura do rábula, que era uma pessoa que trabalhava como advogado, embora não tivesse formação. Essa imposição é uma imposição tão séria, tão severa, que um processo que for acompanhado sem a figura de um advogado é considerado aí, motivo para uma nulidade processual, que vale dizer, o processo fica sem nenhuma utilidade, não gera nenhum efeito para as partes. Essa mesma legislação que obriga a presença de um advogado, ela traz a possibilidade do que a gente chama de postulação em causa própria, o que vale dizer, o advogado pode, caso queira, fazer a sua própria defesa. Então, vejam que acaba sendo a mesma regra. A parte, para estar em juízo, tem que ter um advogado. Se a parte também é o advogado, não há nada que impeça de estar atuando em causa própria. Então, caso o advogado queira, ele pode fazer a própria defesa para poder se desincumbir de qualquer ônus processuais. Perfeito? Essa regra que obriga a figura de um advogado, permite a defesa em causa própria, ela comporta, como muitas questões em direito,
algumas exceções. Nós temos basicamente duas exceções, em que a pessoa ela pode apresentar sua petição em juízo, mesmo sem estar acompanhada de um advogado. A primeira hipótese já é nossa velha conhecida, que é lá a Lei 9.099, a Lei dos Juizados Especiais Cíveis, que permite que a pessoa, sem a figura de um advogado, em processos, em causas de até 20 salários mínimos, não é qualquer processo, não é qualquer coisa do juizado, mas até 20 salários mínimos, a pessoa pode estar fazendo sua petição, levando lá até o juizado, fazendo sua defesa, acompanhando, né? Importante, até a sentença. Se houver a necessidade de um recurso, a Lei 9.099, ela exige que para recurso esteja o processo, a petição, a apelação, digamos assim, né? O recurso devidamente assinado pelo advogado. Okay? Só destacando que no juizado especial civil nós não temos a figura da apelação. Lá nós temos uma figura processual que produz exatamente os mesmos efeitos, mas tem uma denominação distinta. Lá se chama recurso inominado. Ok? Beleza? A última hipótese que hoje o sistema brasileiro permite de que alguém faça os seus pedidos, faça a sua postulação em juízo sem a presença de advogado, está lá na CLT. Então, uma reclamação trabalhista, se a pessoa quiser, também poderá fazê-lo sem a presença de advogado. Ela pode ir até o balcão de uma vara da junta comercial, da vara do trabalho, e lá na vara do trabalho, na junta do trabalho, ele vai poder apresentar o seu pedido, né, o seu pleito. Observação. Normalmente, nas questões trabalhistas, existem os sindicatos. Então, a pessoa chegando no balcão da vara, via de regra, vão encaminhá-la para o sindicato. E sendo bem realista, dificilmente uma pessoa qualquer que não tenha nenhum conhecimento vai chegar no balcão de uma vara. Então, na verdade, é uma autorização que existe, mas que, de fato, a gente não vê acontecendo. Porque a pessoa vai até um sindicato, o sindicato ela faz lá o trabalho de fazer a defesa da pessoa que está ali necessitando de um advogado. Ok? Então, essa é a capacidade de postulação que um advogado possui, né? E ele necessita, para tanto, ele tem que ter uma procuração do seu cliente para que ele possa, de fato, exercer essa capacidade de postulação em nome do seu cliente. O advogado, para que possa estar em juízo, existe a obrigatoriedade da apresentação da procuração. A procuração, você, se quiser, quem tiver mais curiosidade, ele pode entrar na internet, digitar lá procuração, que vai ter milhares de modelos lá. Eu peguei um modelo aqui bastante simplório, que está ali. Então, você vai ter em cima o nome, instrumento particular de procuração com cláusula ad judicia. Ad judicia para estar em juízo, e extra também para defender pessoas extrajudicialmente, se for o caso. Então, ela é um documento simples, ela é composta da primeira parte aí, que é o outorgante, que é quem está dando os poderes para o advogado, vai ter a qualificação de quem está dando essa procuração. Outorgados ou outorgado, que é a figura do advogado, onde também tem que ter a qualificação do advogado, é fundamental o número da OAB desse advogado, para estar compondo a procuração. E, finalmente, os poderes. Então, dá poderes amplos poderes para o foro em geral, para estar em juízo, com cláusula ad judicia et extra, também podendo atuar fora do juízo, num DETRAN, num cartório, caso haja necessidade. Em qualquer juízo, instância ou tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defendê-las nas contrárias, ou seja, pode também contestar, seguindo umas e outras até o final da decisão, usando de recursos legais, enfim, vai descrevendo aí quais são os poderes do advogado e coloca ali especialmente para dizer exatamente para qual a finalidade dessa procuração. Mas daqui a pouquinho eu vou detalhar cada um desses poderes para vocês. Vai ter a data do documento e a assinatura e está feito, está pronta essa procuração. Lembrando que procuração outorgada a advogado não depende, não é necessário reconhecimento de firma. Mas eu sempre digo que não custa nada pedir para que o cliente faça o reconhecimento dessa firma, que ele pague, custeie. O reconhecimento é um valor pequeno,
é muito pequeno, hoje em dia o reconhecimento de uma firma feita em cartório, mas dá uma segurança para o advogado. Mas não é obrigatório. Se o advogado não quiser ter o reconhecimento de firma, se protocolar uma petição sem reconhecimento, um documento válido e capaz de dar poderes para esse advogado. Ok? Como havia dito, é um documento obrigatório. Não tem como dizer que alguém está em juízo com o advogado se não tem a procuração. Essa obrigatoriedade ela vem descrita para nós no artigo 104 do Código de Processo Civil. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração. Então, essa é a principal regra. Não tem procuração, não pode ser advogado. Acontece que existe aí mais um senão, existe aí mais uma exceção que está ali, vírgula, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição ou para praticar ato considerado urgente. Então, às vezes, pode ter alguma coisa, algum ato no processo que seja algo urgente, né, para evitar uma prescrição, uma decadência, e o advogado fica sabendo daquilo no meio do atropelo, ele pode fazer a defesa do cliente dele mesmo sem a procuração. Às vezes o cliente está em viagem, às vezes o cliente está até fora do país, ele vai poder fazer esse ato desde que, né, nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independente de caução, exibir no prazo de 15 dias a procuração. Então, se é urgente, o advogado pode praticar o ato, mas tem a obrigatoriedade de, em 15 dias, apresentar esse documento. Lembrando ainda que, se necessário, o advogado ele pode, inclusive, pedir, né, solicitar a prorrogação, pedir mais 15 dias para apresentar esse documento. Nos dias de hoje, né, com toda a velocidade que nós temos de comunicação, de transportes, então realmente 30 dias seria prazo mais do que suficiente para regularizar essa representação desse advogado. Então, é possível estar em juízo sem procuração? É, mas o advogado tem a obrigação de apresentar essa procuração nesse intervalo de 15 dias. Essa procuração ela pode ser feita por meio de instrumento público ou particular. O instrumento particular foi esse que eu acabei de mostrar a vocês aí. Se você colocar o nome de alguém, colocar a qualificação, colocar a qualificação de um advogado, alguém assinar aquele modelo que eu postei para vocês ali, está correto, um documento mais do que suficiente para alguém estar em juízo. Ou pode ser feito por um instrumento público. O instrumento público é aquele documento elaborado em cartório. Então, ele vai até um tabelionato, um cartório, né, que em Maringá nós temos vários. A gente tem o cartório Frati, tem o Graçano, o Rocha Loures, enfim, qualquer cartório. E lá, chegando nesse cartório, pode fazer uma procuração por instrumento público. A diferença entre uma e outra é basicamente que o instrumento público vai estar sempre registrado, lá, guardado para a posteridade, enquanto o documento particular, se sumir o original, acabou, não tem mais o que se fazer. Então, pode ser feito por instrumento público ou particular, as duas têm absolutamente os mesmos poderes. Nenhuma é mais importante que a outra. Esse instrumento ele tem, como eu mencionei agora há pouco, os poderes. É que eu preciso detalhar um pouquinho mais para vocês esses poderes, para que vocês possam entender como é que isso funciona, né? Sempre lembrando que também é fundamental vocês acompanharem as aulas a partir da leitura do texto, que fica muito mais compreensível as coisas que o professor fala, tendo por base a leitura anterior do texto. A procuração ela tem o que a gente chama, no começo ali, de poderes gerais. Então, eu transcrevi o texto que estava naquela procuração para cá, só recortei e colei, né? Então, o que são os poderes gerais? Poderes amplos, poderes para o foro em geral. Basicamente, essa frase aí já resolveria todo o nosso problema. Já é aquilo que outorga ao advogado poder para estar em juízo. Ele pode praticar quase todos os atos, praticamente todos, né? Haverá alguns que são limitados, que eu já vou mencionar, mas o advogado em si já pode realizar esses atos todos necessários a partir desses poderes. A limitação ela vem a partir dos poderes especiais, podendo reclamar, conciliar, transigir, fazer acordo, recorrer, receber quitação. Acho que o mais importante aqui, dentro dos poderes especiais, é o fazer acordo e dar quitação. Isso aqui é poder muito grande para o advogado, porque permite a ele
transacionar em nome do cliente. Então, é comum o advogado, ao elaborar sua petição, já fazer a inserção desses chamados poderes especiais. Agora, uma observação importante para o acadêmico é que os poderes especiais eles devem estar expressos na procuração. Se o advogado não colocar ali que ele tem poder para fazer acordo, o advogado não vai poder fazer acordo em nome do cliente dele. Se quer poder participar de audiência de conciliação, porque não tem poderes para fazer acordo. Então, é muito importante não, precisa estar expresso esses poderes. O que eu queria dizer ainda é que muitas vezes o cliente não sabe que ele pode não dar esses poderes para os advogados. Caso o cliente não queira, ele não dá os poderes especiais. Mas, via de regra, como eu falei, como eles conhecem pouco, e felizmente a profissão de advogado trata da confiança, eles acabam confiando no profissional e dando esses poderes, muitas vezes até sem saber o que está otorgando ao advogado. Eu sempre recomendo que esclareça muito bem o cliente, para que ele saiba o que está assinando, para não ter amanhã ou depois nenhuma reclamação. Perfeito? E ainda, nas minhas procurações, eu costumo acrescentar essa parte finalzinha aí, ó. Finalidade, especialmente para acompanhar o processo, e coloco o número do processo, se for uma contestação, se for uma inicial, especialmente para propor uma ação de divórcio de Joaquina em relação a Rodolfo, para dizer certinho para que serve essa procuração. Isso é uma forma de dar garantia ao cliente e também uma forma de dar garantia ao profissional, porque amanhã depois ele fala, eu contratei para outro processo, você fala, não, você me contratou para esse daqui. Então aqui está a minha procuração para que você possa estar fazendo o meu trabalho. Lembrando ainda, embora não esteja no slide isso, que além da procuração, o documento fundamental para o advogado é o contrato de honorários, para que não haja dúvidas sobre o que foi pactuado. A gente já falou sobre honorários em aulas passadas, mas é fundamental ter um contrato escrito, para que depois não surja briga, polêmica, sobre qual é o valor ou não dos honorários advocatícios. Avante. Além disso tudo, é fundamental quando você elabora a procuração, fornecer o nome do advogado, fornecer o endereço desse advogado, fornecer o número da sua OAB. Já falei em aula passada que é fundamental fornecer o endereço do advogado já na inicial. O endereço das partes tem que estar na petição inicial. E aqui a lei volta novamente a frisar, a fortalecer essa obrigatoriedade desse endereço. Esse endereço, inclusive, é obrigatório quando a pessoa estiver lá postulando em causa própria, ou seja, quando o advogado ele é o seu próprio advogado. Ainda nessa situação, ele está obrigado a apresentar seu endereço. Bom, uma vez outorgada a procuração, o cliente ele pode desistir daquele advogado. Ele pode revogar aquela procuração. E o que vale para um, vale para o outro. Da mesma forma que houve a quebra de confiança e o cliente quer revogar a procuração, o advogado também pode se sentir de alguma forma lesado, de alguma forma perder a confiança no cliente. O advogado também pode, abre aspas, desistir do processo, fecha aspas. O advogado pode renunciar à procuração que lhe foi outorgada. Então, nós temos duas figuras muito próximas: revogação, que é feita pelo cliente, e a renúncia, que é feita pelo advogado. A revogação ela vem descrita lá no artigo 111. A parte que revogar o mandato, importante isso, procuração é mandato, ordem do juiz é mandado, mandato com T de tatu e mandado com D de dedo. São coisas bem diferentes. Então, mandado do juiz é ordem, mandato, que é procuração, é outorga de poderes. Voltando ao 111, a parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá no mesmo ato outro que assuma o patrocínio da causa. Parágrafo único. Não sendo constituído novo procurador no processo, no prazo de 15 dias, observar-se ao disposto no artigo 76. Então, vamos lá. É obrigatório a presença de um advogado para que exista o processo.
Se o cliente quer revogar a procuração do advogado, ele pode? Pode sem nenhum problema, mas ele tem a obrigação de informar ou no próprio ato de revogação ou no prazo máximo de 15 dias um novo advogado para poder substituir o anterior, porque ninguém pode ficar sem advogado. Muito parecido é a questão da renúncia. O advogado poderá renunciar ao mandado a qualquer tempo, provando, muito importante isso, que comunicou o seu cliente, de que não está mais atuando, provando que comunicou renúncia ao mandante, a fim de que esta parte possa constituir um novo advogado. Afinal de contas, ela não pode ficar sem advogado. Interessante que, se o advogado quer renunciar ao direito, ele pode, só que ele fica por 10 dias vinculado ao processo. Então, se ele renuncia hoje, durante os próximos 10 dias, enquanto não esgotado esse prazo, se houver a necessidade de alguma manifestação processual, o advogado está obrigado a fazer essa manifestação. Então, ele não pode simplesmente abandonar o processo. Claro que esse prazo de 10 dias desaparece, essa obrigação desaparece e o cliente constitui um novo advogado. Então, se eu saio hoje e depois de amanhã já tenho a procuração para um novo advogado, ok, perfeito, não há nenhum problema, eu estou completamente desvinculado daquele processo. Uma segunda situação é que essa comunicação ela se torna dispensável se no processo tiver mais de um advogado, tiver vários advogados. Então, se sou eu e o Antônio, o segundo advogado, eu posso renunciar? Posso. Fico vinculado por 10 dias? Não, não fico, porque o outro advogado vai permanecer acompanhando o processo. Algo que não está no slide, que eu não mencionei, mas eu também tenho o subestabelecimento. O que é o subestabelecimento? É quando um advogado passa para outro advogado os poderes que ele recebeu. Então, eu recebi lá uma procuração da Maria. Estou advogando para a Maria. A Maria não me quer mais como advogado. Ela pode pedir que eu subestabeleça? Pode. Eu posso não querer mais, eu posso subestabelecer? Posso, basta comunicar. Então, a gente combina que o novo advogado do processo será o Joaquim. Então, aí eu, enquanto advogado, faço um subestabelecimento para o Joaquim. Aí eu vou fazer um subestabelecimento, atenção a isso, sem reserva de poderes. Eu não guardo para mim nenhum poder. Então, eu passo o processo para que o Joaquim continue sendo advogado daquele processo à vontade. Existe ainda uma outra modalidade, que é o subestabelecimento com reserva de poderes. Então, imaginemos que tem uma audiência amanhã. Eu tenho 2 audiências amanhã e não consigo estar nas 2. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou subestabelecer para um outro advogado, abre aspas, me representar, fecha aspas, me representar numa das audiências. Esse advogado vai ter os mesmos poderes que eu, por isso se chama reserva de poderes. É como se na primeira hipótese, o subestabelecimento sem reserva, o advogado sai do processo. Então, vai permanecer um só advogado. No subestabelecimento com reserva de poderes, eu vou ter mais um advogado atuando nesse processo. Então, também é uma forma aí do advogado ser substituído nesse processo. No texto que a gente está trabalhando, o autor volta a falar de novo da sucessão de partes e procuradores. A gente já falou disso dias atrás, então não vou ficar me delongando aqui, só quero reprisar a sucessão de um advogado. Então, de repente, lá o advogado veio a falecer. Tem que ter um novo advogado no processo? Sim. É nesse momento que o juiz vai suspender o processo por um prazo razoável para que seja constituído um novo advogado. Lembrando, o que foi um pouco tumultuado no final da aula foi esse ponto, lembrando que se é o advogado do autor que faleceu e o autor não constituiu um novo advogado, isso vai implicar na extinção do processo sem julgamento do mérito. Por outro lado, se for o advogado agora do réu, se o advogado do réu falecer, esse réu, após um prazo razoável, não constituir um novo advogado, então haverá o fenômeno que a gente chama de revelia. Então,
Essas são as peculiaridades que nós temos aí a respeito dos advogados. Pois bem, esse foi o material que eu separei agora para a gente trabalhar nesse primeiro momento. Eu vou estar respondendo as dúvidas de vocês na plataforma Teams, né, que é aquela que a gente sempre usa para ter a nossa aula ao vivo, ou também, se quiserem, nas próximas aulas. Ok? Agradeço muito a atenção de vocês, forte abraço e nos encontramos na próxima aula ao vivo. Obrigado.